licórica. Esse caso está publicado no Neurology, com um relato muito bom pós-blood patch. Paciente com dor torácica, com hipotensão licórica, paresias oculomotoras, então o diagnóstico diferencial das diplopias, mesmo se não tiver cefaleia. Interessante pensar em nervo craniano, porque tem uma aula da Deborah Friedman, que está aqui acessível nesse QR Code, para quem quiser, está aberto no YouTube, que ela chama, a aula dela é Every Cranial Nerve, quer dizer, todos os nervos cranianos podem estar afetados na síndrome de hipotensão licórica. Você pode ter síndrome demencial, inclusive aí um diagnóstico diferencial de demência frontotemporal. Quer dizer, e o nosso amigo Márcio Natani brinca que, olhando tal amplitude de diferenciais, parece que é o lúpus da cefaleia, né? De tanta cefaleia, de tanto diferencial que tem. E, de fato, tem um relato de realce pachymeningeo num paciente com lúpus, e pensaram que era do lúpus e era uma hipotensão licórica. Então, tem essa brincadeira aí na literatura. Né? Eu vou dividir a apresentação nessas três partes aqui. Quando que a gente deve suspeitar? Então, para além do raro, né, que eu coloquei coisas muito raras para a gente lembrar como neurologista que a gente tem que pensar nesses diferenciais, numa grande gama de diferenciais sindrômicos, né? Lembrar, então, como que nós vamos suspeitar, como que nós vamos investigar e como que nós vamos tratar. Então, quando suspeitar, o quadro típico é uma cefaleia ortostática, tipicamente muito intensa. Eu quero lembrar aqui a necessidade da gente perguntar ativamente para o paciente se a dor ela melhora quando ele deita, ou se pelo menos no início do seu quadro clínico a dor melhorava quando o paciente se deitava, porque com o passar do tempo, o caráter ortostático pode desaparecer. Então, é necessário a gente lembrar nas cefaleias crônicas diárias, por assim dizer, de perguntar, escuta, lá no começo, quando a dor começou, a sua dor tinha um caráter ortostático? Pode estar associada a náuseas, vômitos, e faz com que o paciente fique deitado, tipicamente. A questão é que essa característica clínica ajuda, tipicamente a dor postural deve ser ativamente perguntada, mas, embora isso esteja na classificação, isso não é necessariamente algo que acontece sempre. Outro ponto que acontece na classificação é a pressão licórica baixa. A gente vai ver que isso é até uma coisa meio traiçoeira. Embora esse critério tenha sido colocado na classificação e historicamente a gente fale, boa parte dos pacientes, o diagnóstico não é feito pela alteração da pressão, e a pressão intracraniana medida na síndrome de hipotensão licórica, ela pode estar normal ou até alta. Então, a pressão baixa, ela não é um requisito. Isso aqui é uma coisa que em algum momento provavelmente vai ter que ser mudado na classificação internacional de cefaleia. Dito isso, não é necessário para o diagnóstico a gente fazer uma punção lombar. O líquor não é nem sensível e nem específico. A gente já vai voltar nas questões do diagnóstico. E aqui está a questão da pressão que eu falei. 1/3 dos pacientes tem pressão abaixo de 6, mas a gente tem 5% dos pacientes acima de 20, e a maioria dos pacientes, eles têm pressão que é normal. Na maioria dos pacientes, a pressão é normal, e isso não exclui o diagnóstico. Outro aspecto em relação ao líquor é que você pode ter pleocitose e pode ter hiperproteinorraquia, de tal forma que se você não fizer a hipótese inicialmente numa cefaleia que você está investigando, não raro, você vai trombar com o diagnóstico de uma, aspas, meningite linfocitária. E, na verdade, a meningite linfocitária não é meningite, ela é simplesmente uma reação licórica relacionada à síndrome de hipotensão licórica. Então, olhem quão traiçoeiro que a síndrome clínica pode ser. Então, voltando para as características clínicas, tem essa revisão do JAMA, publicado agora no começo do ano, que eu sugiro fortemente para vocês lerem, porque está bastante atualizada. Notem que tem até um percentual de pacientes que não tem sequer dor de cabeça, e a gente vai fechar o diagnóstico com outros critérios, né? Ou, quando tem dor de cabeça não ortostática, que é o mais típico, e eu quero lembrar de vários padrões aqui que são menos comuns, mas que podem acontecer, em particular, essa questão de você ter uma cefaleia que no início era ortostática, mas depois ela evolui para uma cefaleia persistente não ortostática, padrões de cefaleia crônica diária, padrão de cefaleia de esforço, e tem esse aqui que é muito interessante, que é a cefaleia da segunda metade do dia. O paciente acorda bem, dorme bem, acorda sem dor, passa o dia, ao longo do dia, ele começa a ter uma dor de cabeça no final do dia, principalmente no cal,
não raro ele vai receber um diagnóstico de uma cefaleia do tipo tensão. Lembrar que a gente tem que pensar também na possibilidade de uma hipotensão licórica. Tá? Por outro lado, nem toda dor postural é hipotensão licórica. A gente tem as cefaleias diárias posicionais, entram num diagnóstico diferencial relativamente amplo. Eu não vou me ater a todos eles aqui, acho que é desnecessário passar por tudo isso numa plateia de neurologistas, mas eu quero lembrar da síndrome postural taquicardizante ortostática, o POTS. O POTS é algo que foi incorporado ao meu exame físico após eu conhecer um pouco melhor essa patologia, e hoje, sistematicamente, eu meço a pressão e batimento cardíaco dos pacientes deitados e em ortostase, quando a gente tem uma cefaleia ortostática. É um diagnóstico diferencial importante como diagnóstico diferencial da cefaleia da síndrome de hipotensão licórica. E aqui um caso típico que a gente teve: o paciente está deitada, quando ela se levanta, a gente tem um aumento do batimento cardíaco sem um aumento da frequência sem uma queda da pressão arterial, e depois a paciente deita e isso melhora posteriormente, né? Então, lembrar de incorporar isso no exame físico aí de uma maneira sistemática. Quando a gente avalia outros sintomas, a gente avalia por que a gente tem tanta confusão, né? Os sintomas que acompanham mais comumente a dor de cabeça são sintomas muito frequentes em outras situações, por exemplo, na própria enxaqueca, né? Então, não é incomum o erro diagnóstico, e esses pacientes, quando vão no médico, eles procuram vários médicos até que o diagnóstico aconteça. A gente tem mais de um ano de média de atraso de diagnóstico, e os diagnósticos mais comuns aí estão listados, sendo que 94% das vezes nessa casuística o diagnóstico foi errado numa primeira avaliação. De novo, cefaleia ortostática é o mais comum, mas vamos lembrar de outros sintomas que são muito infrequentes, como sintomas otorrinolaringológicos, mas a gente tem sintomas neurológicos, com alteração de consciência, transtorno de movimento, transtornos cognitivos, que nem eu mostrei no início. Então, é uma doença que tem camaleões aí, mímics e camaleões, e ela tem que ser lembrada em uma série de situações. E aí a gente pode pensar, bom, mas tudo bem se eu perder o diagnóstico, porque ela, afinal de contas, é uma doença benigna. Só que aí você acha relatos de caso aí de coma com hipotensão licórica por conta de compressão tonsilar, você tem casos de trombose venosa cerebral como complicação da hipotensão licórica, e você tem outros quadros clínicos mais importantes, como eu já tinha mencionado, da miotrofia braquial, trombose venosa, siderose superficial, e hematoma subdural, que é o mais comum. Então, é uma doença comum, benigna, mas não troppo, né? Ela pode ser bastante complicada, fora o grande prejuízo de qualidade de vida que os pacientes têm. Dito isso, espero ter já convencido vocês que a gente tem que olhar com ela com um pouquinho mais de carinho. A gente tem que lembrar que isso não é síndrome de cefaleia pós-punção. A síndrome de cefaleia pós-punção é outra condição. Embora ela tenha, a gente, olhando aí as síndromes de hipotensão licórica, a gente pode dividir na espontânea, na pós-punção licórica e nas traumáticas. A gente não vai falar nem da pós-punção e nem da traumática, a gente vai falar das espontâneas, e uma coisa não pode se misturar com a outra, elas têm evoluções diferentes, diagnósticos diferentes, prognósticos diferentes, tratamentos diferentes, então é necessário a gente segmentar o que a gente está dizendo aqui. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Esse cara, que é o Peter Krantz, é um assistente da Duke University, ele tem uma experiência bastante grande. Ele defende muito veementemente a necessidade de você fazer o diagnóstico, não só do ponto de vista clínico, você tem que ter uma complementação com neuroimagem, e isso nos leva a como investigar o nosso paciente. Cabe aqui um conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, mas, por favor, adotem um bom neuroradiologista, tá? Vocês vão ver que faz muita diferença vocês terem um radiologista que saiba o que está procurando. Eu perdi a conta do número de laudos normais com ressonância, e quando você vai olhar no detalhe, a gente tem aí umas alterações que eu vou mostrar algumas para vocês. Então, tenham um bom neuroradiologista para apoiar vocês no diagnóstico. A gente pode dividir os exames que a gente solicita em dois níveis.
O primeiro exame, que é a ressonância da cabeça, sem e com contraste, são os exames para diagnóstico da síndrome de hipotensão licórica. Ela diagnostica a síndrome, mas ela não te diz aonde está o vazamento de líquor. Só que a gente vai ver que 20% das ressonâncias de crânio, elas são potencialmente negativas. Então, a gente pode não ter alterações intracranianas, e aí a gente vai ter que se valer de uma altíssima suspeita clínica para a gente avançar para os exames de detecção de fístula, mesmo quando a ressonância de crânio ela está normal. Outro aspecto é que quando eu tenho a síndrome, boa parte das vezes não faz diferença eu saber aonde está a fístula. Mas em algumas situações, como a gente vai ver, não bastará eu saber a síndrome para tratar, mas sim eu vou precisar saber uma localização precisa da minha fístula. E hoje já se discute não só a localização, mas o tipo da fístula, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Então temos os exames para síndrome e os exames para fístula. Eu vou detalhar aqui um pouquinho melhor para vocês, mas em resumo a pergunta é, tem ou não tem um vazamento? Lembrando que 20% são falsos negativos, e aonde está o vazamento, o que é uma coisa que é bastante traiçoeira, e a gente tem alguns exames. Falando do Peter Krantz, que eu mencionei agora há pouco, tem essa aula dele, que é um webinar da International Headache Society, que está disponível também no YouTube. Ele tem uma experiência bastante grande e é uma aula que vale bastante a pena assistir. Aliás, todas as vezes que vocês virem o nome dele, assistam, porque é um cara que agrega bastante aí na discussão de casos nessa patologia. Então, vamos para a imagem intracraniana. A imagem intracraniana, ela basicamente é o reflexo na ressonância do teorema de Monro-Kelly. Basicamente, a somatória dos volumes intracranianos é uma constante, então se eu tenho um vazamento de líquor, eu tenho aí um engurgitamento das outras estruturas. E com isso eu vou ter todos os achados, eu vou ter um engurgitamento aqui do plexo venoso, eu vou ter, portanto, um realce do contraste, eu vou ter os seios venosos mais engurgitados, eu vou mudar os aspectos dos seios venosos, eu vou ter um engurgitamento da hipófise, eu vou ter evidência de que o cérebro não está mais tão sustentado pelo líquor, o cérebro ele cai, e eu posso ter coleções aqui fluidas subdurais, ou até mesmo sangramentos com hematomas subdurais. Então, os achados eles se dividem em 3 grandes grupos: o realce paquimeningio dural, a distensão venosa e sinais de queda do encéfalo. Então, esses são os sinais para diagnóstico da síndrome. Vamos nos ater aqui ao realce dural. Acho que todo mundo já viu isso aqui, que é o mais comum, né? É que você, na fase pós-contraste, principalmente nesse corte coronal, a gente vê um realce difuso da paquimeninge. Vejam que não é da leptomeninge, que a leptomeninge ela acompanharia aqui os sulcos, a gente tem um realce da paquimeninge, e já se fez biópsia desse realce, e isso aqui é basicamente vaso engurgitado, tá? De novo, é diferente do realce leptomeníngeo que a gente vê nas meningites. O que a gente vê aqui é um realce da paquimeninge. Existem outros diagnósticos diferenciais de realce paquimeníngeo, mas são realces que não são tão difusos e homogêneos, como acontece na síndrome de hipotensão licórica. Mas pode acontecer de você encontrar um realce paquimeníngeo só de um lado, pense em outros diferenciais. Existem outros diferenciais de realce paquimeníngeo, e aí, de novo, um bom neuroradiologista vai poder te ajudar em relação a isso. Sinais de distensão venosa, né? Esse sinal de distensão venosa, ele é mais bem avaliado quando a gente observa esse corte sagital. O que a gente olha é que, normalmente, o formato do seio, né, se a gente pegar aqui, ele é meio triangular, né, e ele até tem esse abaulamento mais para dentro, né, então, se você olhar, é mais ou menos nesse formato. O que acontece é que, com a distensão venosa, você vai ter uma inversão da concavidade, e aí você vai ter um sinal aqui, um seio mais bojudinho, tá? E sinais de queda do encéfalo. Aqui à esquerda vocês vão ver normal, e à direita os sinais de queda do encéfalo patologicamente. Então,
O primeiro deles, que a gente pode observar, se a gente traçar uma linha aqui no assoalho do terceiro ventrículo, a gente vê que essa linha, ela tem uma ascendente, quando é normal, mas quando o cérebro cai, ela tem uma linha descendente. Outro aspecto, quando a gente olha a distância entre o corpo mamilar e a ponte, essa distância, com a queda do cérebro, existe uma aproximação aqui. Então, a gente tem uma redução do tamanho da distância mamilo-pontina. Tá? E, por fim, a gente tem aqui a invaginação das tonsilas cerebelares para baixo do forame magno, aqui demonstrado do lado direito, o que vocês vão ver em alguns lugares escritos como um Chiari associado à hipotensão licórica. Existe uma forte recomendação para que a gente abandone o termo Chiari nesse cenário, porque isso não é um Chiari. Aliás, chamar isso de Chiari pode nos dar um risco das pessoas quererem operar esses pacientes, e, na verdade, não é isso que a gente tem, né? O Chiari, o que acontece é que a fossa posterior, ela acaba sendo pequena, então o cerebelo, ele vai para baixo, ele tem essa invaginação, mas você não tem os outros sinais de hipotensão intracraniana. Então, você tem aqui o cérebro para baixo, o cerebelo para baixo, aqui no Chiari à esquerda, e a hipotensão licórica à direita, mas notem que aquela linha no assoalho do terceiro ventrículo e a distância mamilo-pontina, elas estão normais no Chiari tipo 1. Então, não chamemos isso de Chiari, chamemos isso de invaginação tonsilar, ou o que quer que queira, mas cuidado com o termo Chiari, porque pode ter alguém que queira operar pacientes com hipotensão licórica. Outros achados vão ser aí o engurgitamento da hipófise, tá? A gente pode ter coleções subdurais, uni ou bilaterais, inclusive hematoma subdural, e eu sugiro, de novo, essa revisão aqui de 2021, começo do ano, que mostra que a frequência desses achados são variáveis aí, de acordo com a casuística, mas eu quero chamar a atenção para 20% de ressonância de crânio normal. Então, vocês parem para pensar no cenário. Eu tenho uma suspeita clínica num paciente que tem uma cefaleia ortostática. Eu estou achando muito fortemente que ele é uma hipotensão licórica. Eu faço a ressonância de crânio, ela veio normal. Eu questiono o diagnóstico, eu vou lá, meço de novo a pressão deitado, de pé, batimento cardíaco, faço um tilt test, não é um POTS, e aí eu estou com um pepino na mão, porque eu não confirmei a síndrome clínica. Só que eu continuo com a suspeita clínica de uma síndrome de hipotensão licórica por causa da cefaleia ortostática. Eu volto para os diagnósticos diferenciais, mas lembrem, 20% das vezes eu ainda estarei diante de uma cefaleia por síndrome de hipotensão licórica. Então, por que ela acontece? O porquê que ela acontece depende de eu entender os mecanismos pelos quais as pessoas têm um furo que faz o vazamento do líquor. E aqui é o primeiro ponto, porque quando a gente fala de furo dando vazamento de líquor, todo mundo lembra do furo da base do crânio. Só que furo na base do crânio não dá síndrome de hipotensão licórica. Pode dar meningite, mas não vai dar síndrome de hipotensão licórica. O furo aqui, ele está na dura mater que envolve a medula espinal, dentro do canal dural. Então, você tem que achar um vazamento de líquor. E aí, esse vazamento de líquor tem aqui essa casuística que mostra que, a depender do tipo de fístula, eu vou mostrar os tipos de fístula já, ela está distribuída em vários locais possíveis, seja na porção anterior da medula, seja na porção lateral, seja o que a gente chama de fístula venolicórica, mas o mais comum é ela estar na região cérvico-torácica, tá? Se você tiver que chutar uma localização, a torácica é a mais comum para você ter o vazamento de líquido. Tá? Agora, é importante a gente compreender os tipos de fístula, os tipos de vazamento, né, para que a gente possa solicitar exames, entender os exames e diagnosticar corretamente, analisando o que a gente vai encontrar. Porque dependendo do tipo de fístula, a gente vai ter achados na ressonância da coluna que vão me direcionar para determinadas etiologias. Então, o primeiro tipo, que é um dos mais comuns, é a gente ter, então imagina que eu tenho aqui, imagina, ó, a pessoa está olhando, eu estou olhando a pessoa pelo lado esquerdo, a barriga está para a esquerda e a coluna para trás, né? Então,
eu tenho aqui a apófise espinosa, eu tenho aqui a medula e a dura mater aqui em marrom, e eu vejo que eu tenho um osteófito aqui. Esse osteófito funciona como que uma lâmina que corta aqui a dura mater na sua porção anterior. Então, o que acontece é que eu tenho um extravasamento de líquor para fora do canal dural, naquele nível do osteófito. Então, importante é dizer que não basta ter o osteófito, eu vou ter que provar em algum momento que eu tenho extravasamento de líquor aqui nesse território. Mas é importante eu lembrar disso, porque essa é uma situação que provavelmente fazer um blood patch talvez não vá ser tão eficiente. Por quê? Porque quando eu faço o blood patch convencional, eu venho aqui por trás, eu faço uma punção e eu vou injetar sangue na porção posterior da dura mater. E o que acontece é que o sangue até pode migrar e envolver toda a circunferência da dura mater medular, aqui torácica no caso, mas lembrando que o esporão continua aqui. Então, muitas vezes, eu vou ter uma chance menor de eficácia com o blood patch aqui, mesmo um blood patch guiado. Para essa circunstância aqui, já existem algumas condutas, por exemplo, de você tentar fazer uma cirurgia menos invasiva para tirar esse osteófito daqui, ou até ir pela via lateral para você fazer blood patch mais anterior, tá? Obviamente, nós estamos falando aqui de uma situação em que nós estamos com o relato dos caras com maior experiência do mundo fazendo isso. Eu não sei se alguém aqui já se aventurou a ter um paciente para fazer um blood patch torácico pela via anterior, abordando o paciente aqui por esse acesso. Tá? Então, tipo 1, osteófito, lembrem que vai ter uma coleção na porção anterior da medula. O segundo tipo, notem que eu não tenho osteófito aqui, mas eu posso ter uma fragilidade da minha porção lateral aqui, logo que eu tenho a saída da emergência da raiz do nervo. E nessa situação, eu ainda estou com o furo, o vazamento para dentro do canal vertebral, então eu também tenho coleção aqui na porção ou anterior ou lateral e do saco dural. Então, essa aqui é o tipo 2. Eu não tenho osteófito, mas normalmente eu tenho uma fragilidade. Essa é a condição que se associa frequentemente a doenças que dão fragilidade do tecido conectivo. Então, eu tenho aqui algumas anormalidades genéticas, por exemplo, pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, que podem ter uma hipermotilidade. Então, essa é outra coisa importante da gente incorporar no nosso exame físico, além da pressão, deitado e de pé, é a gente ver se o paciente tem ou não tem uma síndrome de hipermobilidade articular, porque isso vai poder me dar pista do risco que ele tem para uma fístula, não na porção aqui anterior, mas na porção lateral. Tá? Aqui é importante dizer também que como o furo está para dentro do canal dural, também se eu fizer uma ressonância de coluna, eu vou ter uma coleção anterior aqui, ou lateral, enfim, uma coleção para fora da medula de líquor na ressonância de coluna, tá? A tipo 3 é um tipo de fístula que, até muito recentemente, ela não existia. Esses eram casos que eram exame negativo. Não tinha coleção e você não localizava o furo, até que alguém descreveu uma fístula do compartimento intradural para uma veia, ou um complexo aqui, um plexo venoso que você tem perimedular. E aí você drena para dentro da veia. Vocês vão ver que isso aqui é meio traiçoeiro, primeiro por causa da questão de como fazer esse diagnóstico, e segundo, porque os exames podem ser dinâmicos, ora tão positivos, ora tão negativos, a depender, por exemplo, da pressão intratorácica. Então, imagina que eu estou fazendo um exame e a pressão intratorácica está aumentada, a gente vai ver uma imagem disso, eu posso fechar a fístula. E a fístula está aberta somente quando a pressão intratorácica está mais baixa. Leia-se, por exemplo, na inspiração do paciente. Então, essa é a fístula tipo 3, que anteriormente muitas pessoas não identificavam e hoje a gente tem condições de identificar. Mas note que eu não tenho coleção aqui
formando na ressonância, eu não tenho um vazamento no espaço intradural, extradural, intracanal medular, e sim, eu tenho um vazamento diretamente para uma veia. Tá? E eu tenho o tipo 4, que é parecida com a tipo 2, só que, na verdade, o vazamento ele não se dá para dentro do canal vertebral, mas sim para fora. E aqui eu posso ter algumas curiosidades. Então, uns anos atrás, eu tive uma paciente que, por conta de uma fístula torácica, ela fez um derrame pleural de líquor. E ela tinha, na verdade, uma fístula provavelmente aqui nesse nível, tá? Muito bom. Então, a ressonância da coluna total vai ser importante para a gente ver se tem um vazamento. Então, vamos lá para a gente ver os exames que a gente vai pedir para diagnosticar esses tipos de fístula. Mas antes, vamos entender por que é importante localizar a fístula. Se vocês já leram muitos guidelines de tratamento de fístula auricórica, vocês vão ver que muitas vezes se fala para fazer 1, 2, 3 blood patches empíricos. Isso ainda vale. Mas, se você tem algumas vezes uma situação em que vai ser importante diagnosticar o local da fístula. Quais são as situações mais importantes? Primeiro, quando você quer fazer um blood patch dirigido. Então, eu não vou fazer um blood patch só na região lombar ou torácica baixa, mas eu quero fazer um blood patch no nível da fístula. Tem trabalhos mostrando uma maior eficácia para isso daí. Segundo, o tratamento cirúrgico. Você definitivamente não quer operar o nível cirúrgico errado. Você precisa saber exatamente aonde que está o seu vazamento. Não tem como fazer isso exploratório. Terceiro, no caso de ressonância negativa. Lembra daqueles 20% que eu falei? Então, essa é uma situação em que você diagnosticar a fístula fecha o diagnóstico da tua síndrome clínica, mesmo com a ressonância de crânio negativa. Esse é um exame que eu coloco ainda em aula para dizer que ele não deveria ser mais pedido. Esse exame é um exame que é muito ruim para a gente diagnosticar as fístulas licóricas. Tá? Esse exame, fora a questão técnica e de dificuldade hoje em dia de conseguir radioisótopo, é um exame muito inespecífico, ele dava muitos falsos positivos de locais possíveis, e vocês vão ver na literatura algumas vezes se falando pacientes com múltiplas fístulas. Na verdade, hoje se sabe que é uma raridade você ter múltiplas fístulas. Na verdade, o que se decorreu desse múltiplas fístulas eram falsos positivos, porque você tinha, às vezes, alguns divertículos que eram dados como local de líquia e de líquor. Tá? Mielorressonância é um exame que vocês vão ver, eu não sei em Alagoas se tem algum serviço que está fazendo, tem uma literatura em cima da mielorressonância com injeção de gadolínio intratecal. O problema é que o gadolínio ele não é liberado pela Anvisa para a utilização intratecal, isso está em bula. Então, os serviços que fazem, e existem serviços que fazem, eles estão fazendo um exame ainda contra uma recomendação de bula, por assim dizer. E, pessoalmente, em conversas com pessoas também de fora do Brasil, não é o exame que as pessoas têm dado preferência, mas ele é um exame que, enfim, tem na literatura algumas pessoas que têm aí experiência, e eu, de novo, voto a favor de vocês conversarem com o vosso radiologista para vocês fazerem aí um time que possa tomar decisões em relação a isso, tá? A ressonância de coluna total, de novo, ela vai te mostrar a possibilidade de ter uma coleção aí epidural. E se você tem coleção, você já está sabendo que você está diante de uma fístula tipo 1 ou tipo 2, tá? Porque são as fístulas que mostram uma coleção na ressonância. Tipo 3 e tipo 4 não mostra. Então, você imagina que você tem ressonância de crânio positiva com coleção epidural, você está diante de uma fístula tipo 1 ou tipo 2, você só não sabe ainda exatamente o nível, porque você viu o vazamento, mas você não viu aonde que está o furo, tá? E aí, achar o furo, a gente pode partir para uma mielotomografia. A mielotomografia, a técnica é que você faz uma punção lombar com injeção de contraste, você faz uma tomografia após 20 a 30 minutos com o paciente deitado, e você pode fazer um complemento tardio, 3 a 4 horas depois, para você pegar as fístulas de baixa vazão. Tá? Hoje, assim, você consegue achar, muitas vezes, o furo, mas tem um problema, que é o fato de que, quando você tem fístulas que vazam muito rápido,
você vê contraste em tudo quanto é lugar. E aí a mielotomografia, ela não te dá muita resolução temporal, ela te dá uma boa resolução espacial, mas ela não te dá uma boa resolução temporal. Uma boa maneira de você tentar lidar com isso é fazer uma mielotomografia dinâmica. Como que é isso? Você faz também uma aquisição inicial do paciente prona durante a injeção de contraste, então você faz uma aquisição precoce, e aí você faz uma aquisição prona após a injeção do contraste, aí você faz com o paciente sendo rodado, decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal, decúbito lateral direito. Então, imagine que a carga de radiação que você está dando aqui é equivalente a 5 tomografias de coluna total, tá? Por outro lado, é um exame que vai me dar muita informação. Então, é um exame que faz sentido você não fazê-lo se você não for partir para um tratamento dirigido, se você não tiver uma dúvida sobre o diagnóstico. Vale a pena, talvez, você fazer um tratamento empírico antes de você fazer um exame tão invasivo. Invasivo eu não digo, mas com tanto risco aí de radiação para o paciente. Então, aqui estaria a técnica, esses slides são do Dr. Daniel Setiguchi, que é o nosso neuroradiologista intervencionista no Hospital Samaritano em Genópolis. Ele tem tido uma experiência bastante grande com os nossos casos. Então, você faz uma punção, aí você injeta o contraste e você vê já que, no caso, o paciente tem um osteófito e ele tem, o contraste vai subindo, porque o paciente é colocado numa leve inclinação, com a cabeça um pouco para baixo, e aí o contraste se bifurca aqui, mostrando que aqui é o nível onde você tem o vazamento do contraste. Então, esse paciente aqui depois pode ser tratado cirurgicamente, você fecha a fístula e você tira o osteófito. Tá? Aí você coloca o paciente de decúbito lateral esquerdo, e a ideia disso é você ver o contraste mais vazando para o lado esquerdo. Então, aqui, ó, o paciente com o contraste acumulado aqui do lado esquerdo do paciente. E como ver a diferença disso com a mielotomografia convencional? Aqui é aquele caso que eu mostrei para vocês, que tem contraste em tudo quanto é lugar, né? Você não sabe de onde que veio, se veio da direita, veio da esquerda, se está na frente. Então, quando você vai para a dinâmica, aqui o paciente com decúbito lateral esquerdo, notem que o contraste se acumula aqui do lado esquerdo. Aí, quando você vai para o decúbito dorsal, o contraste vem para baixo. Aí, você vai para o decúbito lateral direito, e você vê que para o decúbito lateral direito, ele vê um vazamento aqui, que você praticamente não via quando o paciente estava no decúbito lateral esquerdo. Então, a vantagem da mielotomografia dinâmica é que ela te dá muito mais resolução espacial do que a mielotomografia convencional. E se você está num serviço que tem condição de fazer a mielotomografia dinâmica, hoje é um exame mais de eleição do que a convencional, por dar muito mais informação quando estiver indicado. E a cerejinha do bolo é a mielografia digital, por subtração digital. Esse exame é um exame que a gente não tinha contato com ele até relativamente pouco tempo, e muito interessantemente a literatura estava saindo um monte de trabalhos, principalmente a experiência do pessoal da Duke, da Mayo Clinic e do Cedars-Sinai, na Califórnia. E é um exame incrível. Por outro lado, no Brasil, até onde eu sei, a gente está fazendo esse exame no Samaritano em Genópolis, muito pela experiência do Daniel Setiguchi, que ele, enfim, treinou como fazer, mas é um exame muito interessante, porque é o exame que dá a melhor resolução temporal. Então, você consegue saber exatamente, não só a localização da fístula, mas a dinâmica de como que a fístula está vazando. Tá? Então, aqui é um exame, para vocês verem, prestem atenção aqui no vídeo. Então, você tem o contraste sendo injetado no paciente, vai enchendo todo o espaço intradural, e lá, de repente, você tem aqui um vasico que não deveria estar aqui. Tá? Então, vamos tentar dar um zoom nisso aqui. Que basicamente é este vasinho aqui. E aí você olha esse vasinho no intraoperatório, você vê que tem e você pode ligar esse vasinho.
Você vê que é muito discreto, é muito sutil, precisa ter um olho muito bom para conseguir ver isso, mas aí que tá, né? Assim, se você não sabe o que você procura, você não sabe quando você acha. Então, no momento que você calibra o olho e alguém te mostra isso daqui, fica muito mais fácil de você ver. O grande problema dessas fístulas venolicóricas, que é o exame que você vai diagnosticar basicamente, o tipo de fístula que você vai diagnosticar basicamente com a mielotomografia, desculpa, com a mielografia por subtração digital, é que ela é dinâmica, né? Então, imagina que eu tenho aqui um paciente que está em inspiração, eu vejo aqui o vaso, tá? Aí eu tenho um paciente fazendo um valsalva, note que esse vaso, ele vai sumindo, e ele desaparece. E depois o paciente inspira de novo, e eu consigo ver de novo aparecendo a veinha, né? Então, aqui fica mais claro de vocês verem progressivamente, quando aumenta a pressão intratorácica no valsalva, a veia colapsa e você para de encher o contraste dentro da... E isso vai justificar, muitas vezes, falsos negativos durante o exame. E aqui entram com a consideração técnica, né? Além de você fazer a punção, ter a questão da injeção do contraste, a mielotomografia, a mielografia por subtração digital requer, idealmente, que o seu paciente esteja sedado e entubado, porque daí você controla a questão da respiração com o anestesista para que você evite esses falsos negativos que podem acontecer. Se o paciente estiver tenso e fazendo uma pressão intratorácica, ele já vai dar um falso negativo muitas vezes. Então, mas por outro lado, esse exame compromete a sua resolução espacial, porque você precisa, na hora que você coloca a bobina do raio-x, ela tem um raio de atuação que você vê um pedaço da coluna. Então, você tem que saber aonde que você vai acompanhar, porque você vai tirar uma foto deste trajeto aqui. Então, se você tiver uma suspeita numa fístula para cá ou para cá, você deve direcionar o teu exame para outro território. Tá? Então, aqui você tem aí alguns exemplos de como que isso acontece. Aqui a gente vê uma sobreposição da coluna, mostrando aí 4, 5 corpos vertebrais, que é o que você consegue enxergar com a tua mielografia por subtração digital. Tá? Na literatura, existem sugestões de qual exame fazer primeiro, para dependendo de qual tipo de fístula, e se é de alto fluxo ou baixo fluxo. Agora, veja, de verdade, eu não gosto muito dessa estratégia de você olhar na literatura, porque você vai ter que olhar para o que você tem disponível no teu serviço. Não faz muito sentido você falar, o melhor exame é você fazer injeção intratecal de gadolínio. Tá, mas injeção intratecal de gadolínio, os radiologistas se recusam a fazer, por conta da questão da contraindicação de bula. Então, cuidado, muitas vezes, com a literatura, porque você tem regulamentações diferentes e você tem experiências diferentes e você, principalmente, tem um viés na literatura de uma publicação dos serviços que tem mais de 1000 casos, o que são pouquíssimos no mundo, né? Então, é um problema isso quando a gente pega grupos como os nossos todos, que têm uma experiência que, por maior que seja, não possa ser, não chegue comparada à experiência desses serviços que drenam muitos casos nos Estados Unidos, e, enfim, Taiwan tem um centro com bastante casos também. Tá? Aqui é um organograma que a gente desenhou junto com o Daniel, que é esse neuroradiologista intervencionista do nosso serviço. Ele propôs um algoritmo, de novo, não tome isso como uma verdade absoluta, porque, de novo, depende um pouco da experiência que a gente tem no nosso serviço, né? Então, a gente pega um paciente que inicialmente tem a suspeita clínica, você faz uma ressonância de crânio e coluna total. Se você tem você tem opções de positividade e negatividade ali, né? Então, vamos começar, se você tem um paciente que tem ressonância de crânio positiva ou negativa, mas tem uma coleção epidural. Você está diante de uma fístula tipo 1, tipo 2, você pode tentar localizar essa fístula com uma mielografia por subtração digital ou uma mielotomografia. Isso vai te dar uma boa sensibilidade para diagnóstico. No caso de você ter ressonância de crânio positiva, então suspeita clínica confirmada, só que não tem coleção,
você está diante de uma fístula tipo 3 ou tipo 4, e nessa situação, você fazer uma mielografia por subtração digital, colocando o paciente no decúbito lateral, porque você aumenta a positividade de encontrar a fístula. A mais comum é do lado esquerdo, então você faz virada para o lado esquerdo. Se vem negativa, você pode fazer de novo virado para a direita. E se você tiver um paciente que se mantenha, tem casos na literatura que eles repetiram algumas vezes a mielografia subtração digital. Mas o fato é que, se você tem uma ressonância de crânio positiva, você deve insistir com os exames de maior sensibilidade para você tentar achar onde está a fístula. E o grande desafio é esse cara aqui, com ressonância de crânio negativo e ressonância de coluna negativa. O que você faz nessa situação? Será que isso é um outro diagnóstico diferencial? Pode ser um POTS, pode ser algum problema na transição occipito-cervical, pode ser um monte de outras coisas que dão cefaleia ortostática, né? Mas, eventualmente, esse cara aqui pode ser uma síndrome de hipotensão licórica, e aí é muito mais complicado esse diagnóstico. Felizmente, ele é a minoria. A gente teve um caso que a gente não teve nenhum exame positivo, e era um paciente que tinha inequivocamente uma cefaleia ortostática. A gente chegou a achar que ele estava, enfim, com uma cefaleia crônica diária de outra etiologia, e no final das contas a gente fez uma mielotomografia dinâmica, repetiu uma mielotomografia dinâmica e achamos a fístula dele. Então, a gente acabou fechando o diagnóstico através de uma mielotomografia. Mas vejam que nessa situação, a sua sensibilidade já não vai ser a mesma que você tinha aqui no começo. Você vai cair bastante a sua sensibilidade, tá? Então, a gente tem a suspeita clínica, a gente tem os red flags, diagnósticos diferenciais, já vimos como fazer a investigação, e vamos então para o tratamento. Eu vou passar mais rapidamente nisso, a gente pode discutir um pouco melhor o tratamento no final, tá? Nosso paciente teve todo aquele quadro clínico, fez a ressonância, tinha um diagnóstico positivo, aí a gente chamou o anestesista para fazer um blood patch empírico. Eis que o anestesista não quis fazer o blood patch e pediu para o paciente fazer repouso por mais alguns dias, e obviamente a gente ficou um pouco chateado com essa história, porque a gente não concordou. Esse é um caso real, né, que a gente chamou o anestesista, e o anestesista falou que o repouso melhoraria, né? Ele mostrou uma casuística para a gente, que até 80% dos pacientes melhoram em até 2 semanas com tratamento conservador, né? E um tratamento puramente conservador, consistindo em repouso, hidratação oral, cafeína, uso de cinta abdominal e tempo, você resolve a maior parte dos pacientes, certo? Só que não. Na verdade, essa casuística é uma casuística de cefaleia pós-punção lombar. Isso não é uma casuística de síndrome de hipotensão intracraniana. A síndrome de hipotensão intracraniana, menos de 10% dos pacientes melhorarão com repouso, mas podem melhorar. Aqui tem um relato de caso de um paciente, inclusive com coleção subdural, que ficou 2 meses deitado, e ele depois ficou muito bem, obrigado. Mas quem que vai deixar alguém 2 meses deitado, né? Então, a hipotensão intracraniana espontânea não é cefaleia pós-punção. Cabe aqui uma recomendação de que, como é uma coisa muito pouco invasiva, é ok você fazer um tratamento clínico por alguns poucos dias, mas cá entre nós, o paciente quando chega na gente já não está mais com esses poucos dias, esse paciente já está com muitos dias de história. É interessante você incluir nesse tratamento clínico um pouquinho de cafeína, e quem está falando isso é um garoto propaganda aqui que vende café, né? Não sei, aí em Alagoas, aqui ele vende uma certa marca de café, porque ele próprio teve uma síndrome de hipotensão licórica, tá? Acho que é por isso que ele foi escolhido como garoto propaganda numa máquina de café. E o que aconteceu aqui não foi uma síndrome espontânea, ele teve um trauma quando ele estava filmando Siriana, e ele caiu e bateu a coluna, e ele teve uma fístula traumática, mas o quadro clínico era virtualmente o mesmo das suas cefaleias, de uma síndrome de hipotensão licórica. Moral da história, adotem, além do radiologista, adotem um anestesista. Vocês estão num time, é muito importante que todo mundo fale a mesma língua para tratar,
Porque se você indicar o blood patch, você não vai querer que o anestesista chegue para o teu paciente e fale que não pode fazer o blood patch porque o tratamento é repouso, é bloqueio de glândula esfenopalatino. Veja, tudo isso vale para cefaleia pós-punção, mas isso não é cefaleia pós-punção, isso é síndrome de hipotensão licórica espontânea, tá? Então, o blood patch, a gente coloca um pouquinho de sangue, em geral, 10, 20 ml, mas existem relatos na literatura de blood patch com alto volume, mais do que 50, às vezes 100 ml. O grande limitante é que o paciente ele não consegue tolerar muito. Como a maior parte dos blood patches são feitos lombares e as nossas fístulas são torácicas, a gente tem que injetar mais volume. Então, o correto é você pedir para o anestesista fazer o nível mais alto que der com o maior volume que der. O problema é que à medida que vai subindo no espaço dural, o espaço vai diminuindo e o paciente tolera menos volume de sangue. Então, existe um risco de você fazer uma compressão medular nos níveis torácicos. Então, você tem que ter um anestesista muito experiente aí para você fazer esse acompanhamento do blood patch torácico. Para quem nunca viu um blood patch torácico, então a gente pega ali 10, 20 ml de sangue. Esse é um paciente que a gente acompanhou junto com o Getúlio. Trabalhei com o Getúlio 15 anos, para quem teve o prazer de conhecê-lo. E aí você faz a injeção. Não precisa ser com o paciente necessariamente deitado, isso aí vai depender da técnica do anestesista, tá? Mas faz a injeção de sangue no espaço epidural, ok? Muito bom. Algumas dúvidas na literatura: blood patch pode ser feito empírico num único nível, e aí a ideia é fazer o nível mais alto com o maior volume que der, mas se você não conseguir, você pode fazer volumes menores, mas em múltiplos níveis. Também tem relato na literatura disso. Não existe nenhum estudo controlado uma coisa contra a outra, até porque os pacientes variam muito em questão de tolerabilidade e anatomia. Então, é importante a gente entender que existem várias técnicas e você pode lançar a mão dela dependendo do cenário. Blood patch empírico versus o dirigido. O dirigido parece ter mais eficácia do que o empírico, mas ele requer que você faça um exame para saber onde ele está. Alto volume, como eu disse. A utilização de cola de fibrina ao invés de sangue. E tem alguns serviços no mundo que usam cola de fibrina misturada com sangue, tá? E o blood patch de repetição. Vocês vão ver na literatura pacientes que fizeram 4, 5, 6 blood patches antes de você ir para um tratamento cirúrgico. Obviamente, se você tiver a oportunidade de um tratamento cirúrgico, depois dos 2, 3 blood patches, parece ser mais razoável você seguir para uma conduta mais definitiva, porque essa patologia acaba levando a um grande prejuízo de qualidade de vida. Tá? Então, aqui na literatura, o sucesso do primeiro blood patch, do não dirigido, do dirigido, enfim, volume baixo, volume alto, também está naquela revisão do JAMA que eu mencionei para vocês, que é do começo desse ano. Tá? Existem complicações do blood patch, e em particular, a gente tem que lembrar da possibilidade de uma síndrome de hipertensão intracraniana rebote. Eu sugiro aqui vocês assistirem essa aula, que é do simpósio esse do Cida Simon, que tem anualmente. Vai ter um simpósio, a 4ª edição desse simpósio vai ser agora em outubro, vai ser presencial e virtual. Acho que para quem tiver interesse no assunto, vocês vão estar vendo os maiores especialistas no mundo falando disso. Pode ter certeza que é um simpósio que é a grande referência nesse tema no mundo hoje em dia. Tá? Tratamento cirúrgico e tratamento percutâneo dirigido. Obviamente vai depender da tua experiência, do teu serviço. Tratamento cirúrgico, quando você encontra um osteófito, quando você encontra uma fístula venolicórica, ele acaba sendo o tratamento de eleição, mas existem já alguns relatos com tratamento percutâneo dirigido, inclusive para fístula venolicórica. Eles fazem, percutâneo não, endovascular para fístula venolicórica, eles fazem embolização com Onyx. Tem alguns relatos de casos da Mayo Clinic, mas muito pouca gente tem experiência. O próprio Peter Krantz, que é esse cara da Duke University, ele não tem experiência com isso ainda. Então, nos próximos anos, provavelmente, a gente deve ter notícias sobre isso daí. De novo, o melhor tratamento vai depender da etiologia e depende dos recursos que a gente tem localmente. A gente teve, nos últimos anos, quase 40 casos de síndrome de hipotensão licórica no nosso serviço, e a gente, ao longo do tempo, foi
escolhendo pessoas para fazer parte do time, e hoje a gente tem a felicidade de ter um grupo bastante coeso, com reuniões periódicas, a gente discute todos os casos juntos, para que a gente possa fazer uma proposta terapêutica mais global aí para o paciente. Tá? Faltou comentar sobre a questão da refratariedade. Não existe um critério de refratariedade muito assim, estabelecido na literatura de quando que você deve fazer estabelecer a conduta mais agressiva cirúrgica, mas aqui são alguns critérios sugeridos aí na literatura de refratariedade, e aqui são só as técnicas mais modernas aí, tá? Do Onyx também, que eu já falei para vocês. Aqui está o nosso grupo, eu quero agradecer a cada um deles, são pessoas, é um grupo bastante grande, que tem neurologista, neuroradiologista, tem os nossos fellows do HC, tem anestesistas especializados em dor, neuroradiologistas intervencionistas, neurocirurgiões com interesse particular em cirurgia de coluna, e é um grupo que hoje a gente tem muito orgulho de fazer parte, porque são pessoas que, dando a contribuição do seu ângulo, mas sempre com um olhar abrangente, acaba agregando bastante aí para nossas condutas nos nossos pacientes. Acho que eu me estendi um pouquinho do que eu tinha planejado, não sei se a gente tem tempo para perguntas, Fernando, eu estou à disposição. Temos todo o tempo, Marcelo. A sua aula foi realmente formidável, que você juntou um conhecimento muito significativo com uma capacidade de perceber, de se antever a necessidade de quem está ouvindo. Então, pelo menos para mim, você foi um cara que parece que adivinhou o que a gente precisava ouvir. A gente tem todo o tempo para perguntas. O objetivo desse grupo, que é um grupo de estudo do cérebro, é justamente de fomentar o conhecimento, difundir o conhecimento, sem as amarras dos limites tão rigorosos que fazem, às vezes, uma pessoa com um grau de conhecimento que você tem, ficar sempre contra o tempo. A gente não tem isso. E de modo que eu gostaria o Orlando está colocando aqui um elogio à sua aula. Eu gostaria de abrir a discussão com uma pergunta sobre um caso que eu tive. Eu tive um caso de uma pessoa que tinha múltiplos divertículos durais. Era uma colagenose que a gente não conseguiu fechar qual era a colagenose. E ela tinha uma síndrome de hipotensão licórica, e só de a gente ver tantos divertículos, que era o nível era em todos os níveis da coluna. A gente ficava pensando, puxa vida, como é que a gente vai ajudar uma pessoa dessa? E a gente não conseguiu ajudar de forma significativa, a gente não conseguiu estabelecer se era um só vazamento, um só nível, se eram vários níveis e qual era a melhor estratégia. Num contexto desse, o que é que você acha? Como é que a gente deve se conduzir, você vendo divertículos bilaterais e simétricos em praticamente todos os níveis da coluna? Fernando, é muito boa pergunta. Assim, esse conceito dos divertículos era o que lá atrás deu a origem à ideia de que poderiam ter múltiplos níveis de fístula. Isso não é comum. O mais comum é que seja um dos níveis, né? E, portanto, quando você vai partir para um tratamento cirúrgico ou direcionado, é necessário que a gente faça um exame que vai ser ou uma mielotomografia, ou uma mielotomografia dinâmica, ou uma mielografia por subtração digital, para que você saiba exatamente aonde é o nível da fístula. Então, um dos teus divertículos possivelmente estivesse vazando, mas certamente não eram todos. Então, se você não pretende fazer um tratamento mais agressivo, o blood patch empírico é um caminho. Mas se você vai fazer tratamento cirúrgico, não assim, existe um risco de você abordar um nível errado se você não fizer um exame que direcione o local da fístula. Tá? A experiência desses locais onde é feita eles têm mais experiência no mundo, de sempre utilizar o que tiver mais experiência. Então, por exemplo, o pessoal da Mayo Clinic, e da Duke e
do Cedars-Sinai, eles usam muita mielografia por subtração digital. E a Duke, desculpe, a Mayo Clinic tem também bastante experiência com a mielografia, desculpe, a mielotomografia. Então, eu não sei o que você tem disponível aí. Eu acho que eu partiria desse ponto, quer dizer, não faz sentido você ir para um exame que o teu radiologista não tem experiência, porque assim, a chance de você ter uma curva de aprendizado que vai te dar alguns falsos negativos não é pequena, entendeu? E esse é o grande problema da gente ver a literatura, né? Quando você vê a literatura comparando, o exame X é melhor do que o exame Y, a gente acaba se valendo da sensibilidade do cara que está lá fazendo, assim, não do nosso serviço, né? Então, não sei qual dos exames que você fez no teu paciente. Você está em mudo, Fernando. A gente fez ressonância e fez tomografia. O que me desanimou mais não foram elucidativos. O que a gente me desanimou mais é porque a gente sabia que estava diante provavelmente de um defeito do colágeno. Então, num contexto desse, o tratamento cirúrgico com blood patch teria realmente alguma eficácia? Eu fiquei meio desencorajado de fazer isso. Muito interessante a tua pergunta. Quando você olha a recorrência de fístula depois de tratada, ela é baixa. Então, na verdade, apesar da doença de base que predispôs à formação da fístula continuar presente, quer dizer, você não vai mudar a genética, né, do teu paciente, você tem, uma vez fechado o furo, ele fechou. Então, você pode eventualmente abrir outro, mas isso não é frequente de acontecer, né? Você trata o furo, independentemente de ter uma doença do colágeno por trás ou não, né? Obrigado, Marcelo. Eu tenho mais duas perguntas, mas eu queria, só para a gente encerrar essa parte inicial, a evolução temporal da fístula licórica em termos sintomatológicos, ela tende a ser mais uma coisa monofásica, ela pode ser recorrente. Eu pergunto isso porque eu tive um caso que, a princípio, e eu ainda hoje eu acho que é uma meningite de Molaré, mas tem evidências também de não, de hipotensão intracraniana. Eu fiquei pensando, puxa vida, será que essa meningite não é a Olha, alteração secundária? Será que isso é Molaré realmente? Eu fiquei numa dúvida muito grande. eu acho altamente pertinente o teu comentário. Eu tive um paciente que ficou internado num hospital, eu conheço, inclusive, os neurologistas que cuidaram dele, por isso que eu tomo muito cuidado para não atirar pedra em quem errou diagnóstico, porque eu certamente serei apedrejado em algum momento, assim. Acho que os neurologistas eles vão se dividir em dois grupos: os que perderam o diagnóstico de uma hipotensão licórica em algum momento da vida e os que não sabem disso ainda, porque é um diagnóstico traiçoeiro, né? Eu peguei esse paciente que tinha achados de hipotensão licórica, só que tinha sido feito um líquor por causa da tal da meningite que tinham suspeitado. E, na verdade, o paciente não melhorava, não melhorava, não melhorava. Eu falei, caramba, será que é uma meningite mesmo? Não tinha uma síndrome febril, ele tinha um líquor inflamatório. Vamos lá, 12 células, 15 células, nada de muito importante, só que o cara nunca, ninguém levantou a possibilidade de um outro diferencial não inflamatório / infeccioso para esse, aspas, você está falando até de um recorrente, um Molaré. Eu consideraria, sem dúvida nenhuma, a ideia de você fazer uma análise com relação à possibilidade de uma fístula num paciente assim. Sobretudo se você não tem uma síndrome infecciosa muito típica, se você não tem uma pleustose tão alta, se você não tem aí um herpes 2 identificado no teu paciente. Quer dizer, eu acho que vão ter aí alguns sinais de que possivelmente você esteja pensando aí num diferencial. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade. Concordo com você. Tá? Obrigado, Marcelo. Prometo que eu não vou mais agora ocupar o espaço. Tem algumas perguntas de colegas que estão fazendo. Eu confesso que eu não estou sabendo como é que entra aqui para ver as perguntas. Você Vamos consegue ver. ver daí, Eu, Marcelo? eu, eu acho que eu consigo aqui. Eu vi que o Rafael levantou a mão. Rafael Valeriano.
Olá, egresso da nossa capital paulista recentemente, foi para a boa, praia. boa noite, doutor Calderaro. Eu queria parabenizar pela aula, realmente Aliás, muito Rafael, que teve recentemente elucidativa, um caso maravilhoso, né, Rafael? né, dessa fístula venolicórica que ele acompanhou, né? Aí eu fiquei queria fazer uma pergunta, na verdade, assim, pelo que eu entendi, o grupo, né, que agora tem mais experiência, tem mais disponibilidade dos exames, né, da mielografia, da mielotomo dinâmica, a preferência agora tem sido partir logo para uma mielotomo, em vez do blood patch empírico. Não, não. A gente tenta o Blood Patch, Rafael, sabe por quê? Veja, assim, nós estamos falando de um tratamento que acaba sendo um pouco mais agressivo, bem ou não, né? E você tem uma chance de você melhorar com Blood Patch empírico, independente da etiologia. Obviamente, tem etiologias que vão provavelmente responder melhor ao Blood Patch. Porque, veja, quais são os parâmetros que vão guiar a resposta ao seu Blood Patch? Primeiro, quanto mais baixa a fístula, maior a chance. Quanto mais látero ou posterior for a fístula, maior a chance. Quanto menos osteófito tiver fincado ali na dura mater, maior a chance. E venolicórica, obviamente, também, aparentemente, não responde tão bem a blood patch. Então, a tendência hoje, por ser tratamento menos agressivo, a gente tenta o blood patch, até porque eu acho que a gente não tem uma experiência suficiente para poder dizer, como os caras fora falam, não, essa daqui é melhor ir direto para a cirurgia, porque é mais agressivo, né? Então, eu acho que eu ainda iria para o blood patch antes de fazer um tratamento dirigido. Tá? E aí o segundo ponto é, quanto tempo esperar depois do blood patch para, assim, passar para outro exame? Essa resposta não existe, mas, de uma maneira geral, quando você faz um blood patch bem sucedido, a resposta acontece de um dia para outro, né? Então, se você mantém persistentemente a cefaleia, as pessoas, elas em geral falam, vamos esperar aí 10 dias, 15 dias, até porque os anestesistas não gostam de repetir um blood patch antes de 2 semanas. Eu busquei isso na literatura, não encontrei, na verdade, um motivo, assim, além do receio pessoal das pessoas. É natural, né? Não é uma patologia comum para você ficar fazendo isso todo dia. Quem que precisa de blood patch recorrente? Assim, é normal o anestesista ficar com certo receio de fazer um blood patch repetido aí com um intervalo muito curto. Mas não tem nada na literatura que te proíba de fazer com menos tempo. A gente tem esperado, porque os anestesistas, eles não gostam. Você teve, acho que recentemente, essa experiência. Eu imagino que no teu caso eles tenham esperado aí umas 2 semanas para fazer um blood patch no outro, né? Não sei quanto que eles esperaram no teu caso. Geralmente era isso, pelo menos umas 2 semanas. Eles têm receio de infecção local, né? De novo, é receio, não existe esse número, entendeu? Muito obrigado aí. Parabéns mais uma vez. Parabéns para você que mudou para a praia. Tem uma pergunta, Marcelo, do Aleph. O Aleph é nosso residente de neurologia e eu confesso que eu cliquei nela sem nem saber onde eu cliquei. Então, eu acho que você pode ver melhor do que eu parei de ver, não consegui ver Eu vi mais. aqui, tem a possibilidade de hipotensão licórica espontânea ser devida à redução de produção do líquor no sistema ventricular. Pois é, Aleph, isso a gente aprende, né? Você sabe que nesse simpósio do Cedars-Sinai, no do ano passado, está online, tá? Se vocês botarem no Google, vocês acham, e ele está aberto, online, gratuitamente disponível, vocês podem fazer o curso. Tem uma aula em particular, que é uma aula sobre dinâmica de produção de líquor, que, olha, quebrou todos os paradigmas que eu poderia imaginar do que eu sabia sobre produção licórica, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu nem teria a competência do cara que deu a aula, mas sim, eles fizeram alguns estudos com a água marcada
e viram como é que era a dinâmica de produção licórica, e isso é completamente diferente do que a gente aprendeu, né? Então, existem conceitos novos sobre a produção e a absorção licórica que a gente ainda está aprendendo a ver, sei lá quantos séculos aí depois de que se começou a descobrir aí a dinâmica de produção do líquor. Essa aula em particular, eu acho uma aula que vale muito a pena para vocês assistirem, porque, de novo, traz conceitos novos, tá? Não lembro o nome do cara, mas se vocês olharem no Google o simpósio do ano passado, vocês vão achar. E existia essa ideia de que possivelmente a gente pudesse ter uma redução da produção de líquor, porque justamente tinha casos que você não achava fístula. Hoje, Aleph, a nossa ideia maior é de que fístula que a gente não acha é falso negativo. Não é porque tem um outro mecanismo, mas existe, obviamente, um terreno de incerteza nisso. A gente não tem nenhuma situação em que a gente tenha comprovada a redução da produção licórica como uma causa de síndrome de hipotensão licórica, tá? Não sei se alguém tem conhecimento de algum, mas até onde eu sei não tem. O que você tem é cefaleias posturais em pacientes, por exemplo, que estão hipotensos. Eu tive recentemente uma paciente com uma cefaleia ortostática, que na verdade tinha um diabetes insípidos nefrogênico por lítio, e ela tinha uma cefaleia ortostática porque ela estava se mantendo cronicamente desidratada, na verdade, né? Então, acabava que você entra num diagnóstico diferencial da síndrome postural taquicárdica ortostática e das hipotensões arteriais, hipotensões posturais, né? Mas, na verdade, era porque ela tinha uma desidratação crônica por conta de um diabetes insípidos nefrogênico por lítio. Quer dizer, durma-se com um barulho desses, né? Quer dizer, ressonância negativa, ressonância de coluna negativa, e o diagnóstico diferencial é outro, não é uma síndrome de hipotensão licórica espontânea, ela tinha uma desidratação crônica sistêmica. Mas derivei um pouco aqui, né, a tua pergunta, em geral, a gente não assume que existe redução da produção licórica, tá? Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, alguma intervenção? Bem, Marcelo, Travou para mim aqui. Uma vez mais, queremos agradecer. Opa, Fernando, travou para mim aqui. Eu não ouvi nada. Você ia fazer. Travou aqui. Eu não sei se. Você está me ouvindo? Está travado? Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho só um comentário final. Eu não vi mais. Está me ouvindo? Estou ouvindo. A gente tem um sonho já meio antigo e acho que agora vai acontecer. Assim, o Márcio Natan, que trabalha conosco e também tem uma grande parcela de participação nesses casos e é o coordenador do Fellow de Cefaleia no HC. Ele está escrevendo agora um projeto para fazer uma base de dados sobre a síndrome de hipotensão licórica, que a gente carinhosamente chama de Brasil, Brazilian Intracranial Hypotension and Leak, CSF Leak, né? Então, em breve, acho que vocês devem também ficar sabendo disso, e a ideia é que a gente possa construir uma base nacional de estudo de hipotensão licórica, observacional no primeiro momento, mas aí a gente começar a nutrir um pouco aquela ideia, né? Todo mundo tem 2, 3 casos, 5 casos, e aí a gente tem um Brasil grande aí, né? Então a ideia é que a gente possa juntar os nossos casos todos para fazer uma experiência brasileira. Tá? Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo? Agora sim, desculpa, falhou? Deu para ouvir? Marcelo? Sim. Teve uma falha ali. Marcelo, esse seu comentário é extremamente importante porque um dos objetivos do nosso grupo é desenvolver as parcerias entre as grandes e as pequenas universidades
para que a gente possa ajudar na difusão e na produção do conhecimento. Então, a USP, a Unifesp, as universidades dos outros estados, elas que têm uma expertise maior, que têm uma estrutura melhor, elas podem coordenar a produção científica do Brasil inteiro, sem a ideia de que os outros centros não possam contribuir. Então, a gente que está nos centros menores, a gente quer isso. A gente quer que o conhecimento seja repassado e a gente quer ajudar a produzir também esse conhecimento. Então, esse tipo de iniciativa de chamar para uma grande, a nossa maior universidade, essa coordenação da produção nacional, eu acho que é extremamente salutar e pode propiciar resultados muito melhores do que possam parecer a princípio. A USP, a Escola Paulista, o FRJ, a Federal Fluminense, a Federal do Rio Grande do Sul, enfim, tantas outras universidades que a gente ainda tem o costume de ficar muito ensimesmado. E esse fechamento ele vai contra até o próprio conceito do cérebro, que é o maior sistema aberto do universo, muito maior do que qualquer galáxia. Então, muito obrigado mais uma vez e certamente nós participaremos dessa iniciativa que vocês estão tendo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Prazer enorme. Até a próxima. Até a próxima e a gente vai então encerrar agora a sessão. Muito obrigado. Abraço.